Como assim 3 Batman, 2 Flash e nada de Superman? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar esse novo trailer do filme The Flash para pegar todos os detalhes, os significados, as referências e mais desvendar o que possivelmente está por vir. Esse filme vai enterrar o universo estendido da DC ou, quem sabe, reiniciar as coisas aí, pelo menos uma parte. Porque foi isso que o James Gunn, novo chefe de filmes da DC, revelou numa entrevista para Variety, hein? Porque filmes que tinham sido anunciados antes, tipo Shazam 2, Flash, Besouro Azul e Aquaman 2, podem ainda fazer parte dessa reformulação. E tudo depende do que vai acontecer nesse filme do Flash. E isso tudo é uma coisa que eu já conversei aqui no canal em outros vídeos. O trailer já começa mostrando o Flash chegando na casa dos seus pais. Dá pra ver melhor o seu novo uniforme que tinha sido revelado até então oficialmente no pôster só. Uma voz fala que ele pode ir pra qualquer lugar em qualquer linha do tempo, em qualquer universo, ou seja, ele pode percorrer o multiverso. Uma coisa da qual nós tivemos um gostinho ali naquela cena do Snyder Cut. Mas enfim, por que ficar para salvar se ele poderia ir para qualquer outro? Se você viu o trailer legendado, pode não ter percebido, mas o Barry responde que aqui é o mundo onde a mãe dele vive e ele não quer perdê-la novamente. Se você ainda não sabe, a mãe do Barry Allen morreu quando ele ainda era criança, pelas mãos do Flash Reverso, que veio do futuro. O pai do Barry é quem acaba recebendo a culpa, indo para a prisão. Nos quadrinhos Flashpoint, ou ponto de ignição aqui no Brasil, o Flash usa da sua velocidade para voltar no tempo e salvar a sua mãe. Ele acaba parando em uma nova realidade com isso, diferente da sua linha do tempo. E nela o Bruce Wayne não é o Batman, por exemplo. E o Superman basicamente não teve contato com a luz do sol. Em vez disso, nas histórias nós temos um Batman mais velho, que é o próprio Thomas Wayne, pai do Bruce Wayne, e um Superman que cresceu preso pelo Cadmus. E outros detalhes que nós vamos conversar mais pra frente no vídeo, tá? O que é importante é que esse arco trouxe mudanças para os quadrinhos da DC, que lançou em seguida o selo dos Novos 52, reformulando personagens e trazendo grandes histórias como a Mulher Maravilha do Brian Azzarello, Batman do Scott Snyder, Aquaman do Geoff Johns, deu também popularidade para Batgirl, fez a Arlequina estourar, por exemplo, e entre outras coisas. Então foi uma história que encerrou uma era e iniciou outra, perfeitamente o que eles querem, de certa forma, fazer aqui no universo cinematográfico também. Repare que nesse momento o Flash tem lágrimas nos olhos, porque ele sabe que nessa casa a mãe dele ainda tá viva. Vemos até algumas cenas de flashback do Barry com a sua mãe e o momento em que ele encontra ela ferida nos braços do pai. Aliás, em seguida dá pra ver o Flash assistindo ele ainda criança, saindo correndo de casa, provavelmente depois da mãe ter sido morta. Será que aquilo é uma lembrança? Ou será que seria um momento em que o Flash não teria conseguido chegar a tempo de salvar a mãe dele? Será que nós vamos ver o Flash viajando mais de uma vez entre dimensões para conseguir salvar a própria mãe e revivendo o momento da morte dela? Dá para ouvir o barulho de um relógio batendo ao fundo. Seria ali uma referência a uma corrida contra o tempo para que o Flash possa salvar a sua mãe? Ou seria uma referência ao tempo em que esse filme demorou para sair, já que foi anunciado lá em 2014, caramba! E passou todo esse período de incertezas, inseguranças, e Ezra Miller dando tapa em morador do Havaí. Cara, meu Deus, Ezra Miller! A gente vê uma máscara de Batman no chão que é bastante familiar. E um outro Batman aparece pilotando uma moto. Esse sim é o Batman do Ben Affleck, o Batman atual, vamos dizer assim. E no susto da primeira vez que apareceu essa imagem, eu pensei até, caraca, será a moto do Batman do Christian Bale? E logo me levou para outra linha de pensamento, que esse trailer aqui mostrou quase tudo do filme, né? Nós vamos ir acompanhando isso tudo. E eu fiquei pensando, será que esconderam alguma coisa? Será que vai ter mais alguma versão de Batman? Mais alguma versão de Flash, tipo Flash Reverso? O Christian Bale poderia aparecer nesse filme? O que estão guardando aí pra gente? Tem uns papos de bastidores aí que teria a participação especial da Mulher Maravilha, por exemplo. Mas aí cortaram a participação dela, botaram de volta e cortaram e não sei o que. Não tem nada certo nesse momento. Enfim, a única coisa certa agora é a sua viagem no tempo pro botão de se inscrever aqui no canal. Então se inscreve aí, pô, ativa as notificações, se torne parte da
família Loki, adoraria ter a sua companhia aqui com a gente para nos próximos vídeos. E se você já faz parte da família Loki, meu muito obrigado, meu grande abraço. E vamos falar sobre o Barry encontrando uma outra versão dele, que é mais jovem e que veste roupas amarelas. Que aí sim pode ser uma referência direta ao Flash Reverso, que usa roupas amarelas. Os dois Barry vão até a mansão do Bruce Wayne e no trecho seguinte, nós vemos um momento em que o acidente que deu poderes a ele é reproduzido. Talvez seja a tentativa de dar poderes a um deles. Talvez o Flash principal esteja tentando dar poderes pro Flash da linha do tempo onde a mãe dele sobreviveu. E isso vai criar o Flash Reverso naquela linha do tempo. De qualquer forma, aparentemente estão adaptando aqui o que acontece nos quadrinhos. Porque o Flash também tá sem os seus poderes em ponto de ignição. E aí aparece finalmente o anel que ele usa para guardar o uniforme. Que parece altamente tecnológico e, pô, quem sabe pode ter sido feito com a ajuda do Bruce Wayne. Mas também vale para lembrar aí que o Barry Allen é um baita gênio. E esse anel aí existe desde os primórdios do Flash nos quadrinhos. O traje todo dele cabe naquele espacinho ali, já sai ali de dentro com a força da aceleração, e é por isso que só ele consegue usar aquilo. O Barry conversa com Bruce Wayne de Ben Affleck, que diz que se ele voltasse ao passado, haveriam consequências inimagináveis. O Barry diz que poderia consertar as coisas, mas Bruce rebate dizendo que também poderia destruir tudo, o que é basicamente o ponto central desse filme. Ou seja, nós sabemos que essa ideia não vai dar certo. Que a DC quer meio que destruir, né? Deixar pra trás o universo compartilhado que existiu. Mas também é meio que acontece com Flashpoint, enfim. Nesse momento, Barry ainda tá no universo da Liga da Justiça do Zack Snyder. E o Bruce funciona como uma espécie de mentor pra ele. E não dá pra não lembrar da relação entre Peter Parker e Tony Stark aí. Um é um garoto, o outro é um bilionário cheio de recursos, enfim. Vemos a cena em que o General Zod se apresenta pro povo da Terra, o que nos leva pro filme do Homem de Aço, do Henry Cavill como Superman. É nessa cena que ele avisa que o Superman tem 24 horas para se entregar. O Barry diz que estragou tudo, criando um mundo sem meta-humanos. Ou seja, nessa realidade, os Zod e os outros kryptonianos chegaram na Terra, mas o Superman não tá aqui para defender o planeta. E uma voz pergunta se o Barry quer ajuda. E aí nós vemos a Batcaverna, os morcegos, o Batmóvel, o jato. E aí a gente entende que aquela voz que tava falando no início do trailer com o Barry era de ninguém mais, ninguém menos que o Batman do Michael Keaton. O Batman dos filmes do Tim Burton, do final dos anos 80. E ele fala a frase icônica, "Eu sou o Batman", e pula abrindo as asas, fazendo uma clássica referência aos seus filmes icônicos. Mas dá pra perceber que ele não estava na ativa há algum tempo. Por um pequeno detalhe, nos interruptores tem teia de aranha. Ah, e o Batmóvel também estava coberto de poeira, mas ele ainda sabe lutar. Dá pra fazer até uma conexão com aquela máscara que nós vimos no início do trailer. Será que aquela imagem é de um flashback dele contando o dia em que ele se aposentou e por que tinha parado de lutar? Talvez ele tenha sido derrotado ou algo do tipo. Ou nessa luta aí contra os Zod, essa versão de Batman acabe morrendo mesmo. Por outro lado, o Batman de Ben Affleck parece que ainda tem muito pra mostrar nesse filme. Dá pra ver que na cena que ele tá andando de moto, a capa dele é meio azulada, como nos uniformes clássicos de Batman nos quadrinhos. Imediatamente depois do lançamento desse trailer, a internet começou a levantar a hipótese de que nós iríamos ver também uma terceira versão de Batman, que não seria o Batman do Christian Bale, mas sim o Batman do George Clooney, que estrelou no filme do Batman e Robin. Foi até um informante que se Walsh, que já foi citado aqui no canal algumas vezes. Porém, o James Gunn já respondeu um fã no Twitter pondo um fim a esse boato aí. Então, definitivamente, nós não vamos ter esse Batman de mamilos novamente por enquanto. A gente vê aquele monte de cena de ação, os dois Flashes juntos lutando contra os kryptonianos, parte do uniforme improvisado de um dos Flashes, que chegou a ter uma imagem de brinquedo vazada. Ela, junto com a imagem divulgada da galeria de uniformes do Batman, mostram que o Barry vai customizar um dos trajes do Batman e improvisar um uniforme de Flash. O Barry diz que se o que ele fez foi irremediável, se não puder voltar no tempo, poderia não existir futuro. Provavelmente quando tenta explicar o que está acontecendo para sua outra versão. E no quarto onde eles estão, dá para ver dois pôsteres de filmes. Círculo de Fogo e Eu Sou a Lenda. E isso é uma referência muito boa, porque em Eu Sou a Lenda tinha um cartaz do filme Batman vs Superman. E falando em Batman vs Superman, foi nesse filme que nós vimos pela primeira vez o Flash viajando para outras dimensões.
quando aparece pro Bruce Wayne e avisa sobre a importância da Lois Lane, meio que prevendo uma trama que nem chegou a se realizar. Aparece o Bate-Jato com uma corda pendurada sendo eletrocutado e passando corrente por essa corda. Provavelmente é o segundo experimento que trouxe de volta os poderes do Flash. Mas o raio é azul, ou seja, um Flash vai ter poderes com eletricidade azul e outro com eletricidade laranja. Nós vamos ver se no filme isso vai ter algum outro significado além de pura estética. É provável que sim. Nós vemos uma cena da Kara, a Supergirl, disparando o laser dos olhos, mas um momento de desespero, o que indica que talvez ela esteja usando esses poderes pela primeira vez. E eu vou falar mais da Supergirl, que tem muito a se falar dela aqui. Mas calma, porque o Bate-Jato também aparece atirando na nave do General Zod, e o Batman do Ben Affleck também aparece em ação. Enquanto o Flash, com o uniforme improvisado do Batman, aparece dando um chute voador em um furacão, atirando para fora uma figura que usa um uniforme escuro. Essa figura pode muito bem ser o grande vilão do filme. O Dark Flash ou o Zoom, que seja, a pessoa que todos eles vão ter que enfrentar. E pode não ser, no fim das contas, o Zod. E com isso dá pra juntar várias partes aí do filme, tá? Porque olha só, em outro momento, deu pra ver que esse poder de girar e criar um furacão, os Flashes conseguem fazer. E essa figura preta tava dentro de um furacão, ou seja, possivelmente é um Flash também. Então deve ter 3 Flashes nesse filme. Os 2 talvez sejam do bem e tenham um terceiro do mal. Enquanto os 2 Batmans devem lutar juntos e a Supergirl vai estar no time para ajudar todo mundo e enfrentar os Zods também, que vai aparecer como uma ameaça. Só que como é que a Supergirl vai entrar nessa história toda? Bom, como o Superman não existe nessa realidade, a Supergirl existe. Mas não é tão simples quanto uma mudança de gênero. Como nós podemos ver muito bem, em algumas cenas de batalha, eles estão no que parece uma base militar, muito bem equipada. E quando a Supergirl não aparece de uniforme de Supergirl, ela tá com uma roupa de prisioneira. E bem ali na metade do trailer, tem uma pessoa que aparece presa, bem mal nutrida. Essa possivelmente é a Kara, sem os seus poderes, ou seja, sem ter tido contato com o Sol. De uma forma muito parecida com o que aconteceu com o Superman nos quadrinhos de Ponto de Ignição. Ou seja, a Kara, em vez de ter caído em Pequenópolis, em Smallville, e ter sido criada pelos Kents, ela caiu em algum lugar que foi capturada pelo governo dos Estados Unidos e mantida como prisioneira, sendo usada como cobaia para experimentos. Teve inclusive um quadrinho chamado Flashpoint, Project Superman, onde contaram a história de uma realidade que o Superman, em vez de cair em Smallville, caiu em um lugar onde foi capturado pelo governo dos Estados Unidos e criado dessa forma, para ser uma arma. Então, possivelmente, o que deve rolar é que a primeira missão dos Flashes e dos heróis vai ser libertar a Kara da sua prisão, achando que quem estava lá era o Superman. Depois deles fazerem isso, eles vão enfrentar o General Zod e talvez descubram que existe alguma outra ameaça. Mas vale dizer que nos quadrinhos a Kara é a prima do Superman, não uma versão alternativa. E também já foi anunciado um filme baseado nela, especificamente nos quadrinhos dela, chamado Supergirl, a Mulher do Amanhã, do roteirista Tom King. A Sasha Calle interpreta o papel definitivo da Supergirl nesse filme e nós vamos acompanhar daqui pra frente como é que vai ser o desenrolar disso. No filme dá pra ver que ela é bem agressiva, já sendo de acordo com as características da personagem dos quadrinhos de A Mulher do Amanhã, que mostram uma versão bem violenta da Supergirl mesmo, mas não tem nada confirmado se esse filme futuro da Supergirl vai ter uma outra atriz ou se vai ser essa mesma atriz. É muito boa essa cena onde ela salva o Batman de levar um tiro no rosto, só dando uma palmada na bala e mandando o soldado pro beleléu, assim, pei! E no final ainda tem uma cena engraçada dentro do Bate-Jato, com as 2 versões do Flash, filmando a Supergirl, porque os filhos dele iam gostar de ver isso. Mas eu realmente gostei de como o uniforme dela tá bom, cara. Tem pessoas aí na internet que estão compartilhando opiniões de eu conheço alguém que já viu o filme e diz que o filme é excelente.
Olha, pelo trailer, de fato parece sensacional. Eu espero que seja. E bate até um fio na barriga do tipo assim, pô, se esse filme for sensacional, será que isso vai prejudicar os planos de reinício do universo compartilhado da DC? Como é que vai ficar isso tudo? Enfim, comenta aí o que você achou. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.